Eu pensei que levaria esse segredo comigo até o fim da vida. Por 15 anos, ele ficou preso dentro de mim, crescendo como um veneno silencioso. Ninguém desconfiava. Nem meus pais, nem meus amigos, nem a pessoa que eu mais amava no mundo. Mas, quando finalmente tive coragem de contar, foi como acender um fósforo em um depósito de gasolina. Em questão de dias, tudo que eu construí desabou diante dos meus olhos. Hoje, eu conto essa história não para ser perdoada, mas porque viver, calada, se tornou mais insuportável do que perder tudo. Eu nasci em Belo Horizonte, num bairro simples, mas cheio de vida. Minha infância foi marcada por duas coisas: o cheiro do café passado na hora e a risada da minha mãe cantando músicas antigas enquanto lavava roupa no tanque. Mas por trás, daquele lar cheio de carinho, havia um silêncio. Um nome que nunca era mencionado. Marília, a irmã mais velha da minha mãe. Ela aparecia só em fotos escondidas no fundo do armário. E toda vez que eu perguntava sobre ela, minha mãe mudava de assunto. Meu pai, mais rígido, dizia apenas: "Tem coisa que criança não precisa saber." Foi numa noite, quando eu tinha uns 9 anos, que tudo começou. Eu estava brincando de esconde-esconde com meus primos e entrei no quarto dos meus pais para me esconder. Foi ali atrás do armário que achei uma caixa de sapato cheia de cartas. Eram todas assinadas por Marília, e em uma delas, que parecia nunca ter sido aberta, ela escrevia: "Por favor, me perdoem. Eu só queria viver do meu jeito." Eu não entendi direito o que aquilo significava, mas naquele momento, eu soube que tinha descoberto algo que não era para eu saber. E foi aí que nasceu o segredo. Um segredo que eu guardei por 15 anos. Na adolescência, tudo parece mais intenso. Emoções, dúvidas, medos. E aquele segredo que eu guardava desde os 9 anos começou a crescer dentro de mim como um peso invisível. Eu estudava no Colégio Estadual do Barreiro, e por fora, parecia uma adolescente comum. Tirava boas notas, ria nas rodinhas de amigos e ia aos ensaios do grupo de dança da escola. Mas por dentro, eu carregava a sensação constante de que estava vivendo uma mentira. Eu sonhava em perguntar à minha mãe quem era, de verdade, a tia Marília. Mas toda vez que tentava tocar no assunto, ela endurecia. Dizia apenas: "Tem passado que é melhor deixar enterrado." Meu pai, então, nem respondia. Só desviava o olhar e saía de perto. Comecei a ter pesadelos frequentes com uma mulher chorando, me chamando de longe como se quisesse me contar algo. Acordava assustada, com o coração disparado. Era como se aquele segredo, que não era nem meu, tivesse escolhido morar em mim. No terceiro ano do ensino médio, decidi esconder as cartas em um lugar seguro, dentro de um livro da estante da minha avó, que ninguém lia. Eu temia que alguém as encontrasse e tudo viesse à tona. Eu ainda não sabia o que exatamente havia acontecido entre Marília e meus pais, mas a certeza que eu tinha era que um dia aquilo tudo ia explodir. E eu ia estar no meio. Aos 19 anos, comecei a trabalhar como recepcionista numa clínica odontológica no centro de Belo Horizonte. Era o meu primeiro emprego fixo, e com ele veio a sensação de liberdade. E também mais peso. Eu já podia pagar parte das contas, em casa, ajudar meu irmão mais novo com o transporte para o colégio técnico e até separar um dinheirinho para mim. Mas, junto com as contas, vieram também os silêncios. Meu pai havia piorado de saúde, e minha mãe ficava mais tensa a cada dia. Ela começou a ir a cultos com uma vizinha evangélica e a dizer frases como: "Tem coisas do passado que o diabo quer usar para destruir a gente. Nem tudo que é verdade precisa ser dito." Essas frases me perseguiam. Eu já era adulta, mas não me sentia livre. Sentia que minha família estava escondendo algo sério. Eu podia ver isso nos olhares trocados entre minha mãe e minha avó, quando o nome da tia Marília surgia por acidente, ou quando passávamos perto da antiga casa onde ela morava. Um clima pesado surgia no ar, como se os fantasmas do passado ainda morassem ali. Foi nessa época que conheci o Ícaro. Ele era estagiário de radiologia na mesma clínica, gentil, respeitoso, daqueles que puxava a cadeira e perguntava se você chegou bem em casa. Ele foi o primeiro a quem contei, mesmo que por alto que minha família escondia algo de mim desde a infância. Ele ouviu com atenção e disse: "Tem segredos que adoecem mais quem guarda do que quem ouve." Naquela noite eu não dormi. Fiquei pensando se já não era hora de encarar o passado, descobrir a verdade e parar de carregar sozinha um fardo que nem era meu. Mas algo ainda me prendia. O medo. Medo do que eu ia descobrir. Medo de perder tudo que eu tinha como certo. E, infelizmente,
Esse medo estava certo. Eu não estava procurando a verdade naquele dia. Estava só ajudando minha mãe a organizar umas caixas da casa da minha avó, que tinha falecido há poucas semanas. A casa em Sabará, com cheiro de eucalipto e madeira velha, guardava lembranças. Demais. E aparentemente segredos também. Enquanto minha mãe conversava com uma prima na cozinha, comecei a mexer numa caixa marcada como coisas da igreja. Lá dentro, entre folhetos de culto e bíblias antigas, encontrei um envelope pardo, amarelado pelo tempo. Estava lacrado com fita adesiva grossa e tinha um nome escrito à caneta: Marília. Meu coração acelerou. Abri devagar. Lá dentro havia 3 coisas: uma carta manuscrita, uma certidão de nascimento e uma fotografia antiga de uma mulher segurando um bebê recém-nascido. O nome da mãe na certidão: Marília Alves de Souza. O nome da criança: Vitória Alves de Souza. Meu nome: Tominhas. Mãos tremiam. Li a carta com os olhos embaçados. Era da minha avó, escrita com uma caligrafia firme e triste. Ela dizia que minha mãe biológica, Marília, havia engravidado muito jovem, após um relacionamento com um homem casado, e que minha existência se tornou uma vergonha para a família. Que, para preservar o nome da casa, minha avó convenceu minha tia a entregar o bebê para a irmã dela, minha mãe de criação. Ali estava tudo. Eu era filha da minha tia. Fui criada como filha da irmã dela. Minhas raízes haviam sido apagadas. Saí da casa em choque. Andei até a pracinha da esquina e chorei por horas. Chorei pelo tempo perdido, pela mentira, por ter sido o segredo, escondido por 15 anos. E naquele momento entendi, se eu contasse a verdade, nada mais seria como antes. Mas eu também entendi que não contar era me destruir lentamente por dentro. Eu fiquei dias sem falar com ninguém. Evitava olhar minha mãe, ou melhor, minha tia, nos olhos. Cada palavra que ela dizia parecia falsa, mesmo que fosse sobre o tempo ou o café. O segredo me corroía como ácido por dentro. Até que eu não aguentei mais. Chamei minha mãe para conversar numa tarde de domingo. Estávamos na casa dela em Sete Lagoas, sentadas na varanda, como tantas vezes antes. Mas dessa vez, eu tremia por dentro. Mãe, quem é Marília? Ela travou. As mãos dela, que seguravam uma xícara de chá, começaram a tremer. A xícara bateu no pires com um som seco. Os olhos dela buscaram os meus, mas era como se procurassem uma saída. Onde você viu esse nome? Ela perguntou. Na carta da vovó. Eu sei de tudo, que eu sou filha da Marília, que você me criou como se fosse sua filha. Que mentiram pra mim a vida inteira. Ela tentou dizer que era para o meu bem, que foi um ato de amor, que a Marília não tinha condições, que ela fez isso pra me dar uma vida melhor. E esconder a verdade também foi pra me proteger? Eu perguntei, a voz falhando. Ela chorou. Pediu perdão. Mas naquele momento, o que eu mais sentia não era raiva. Era luto. O luto por uma história que eu acreditava ser minha e que nunca existiu. Quando contei ao meu pai, ele ficou em silêncio. Por um tempo longo demais. Depois disse apenas: a gente fez o que achou melhor. Você devia agradecer. Agradecer por uma vida construída em cima de uma mentira? Naquela noite, arrumei minhas coisas e fui embora. Não sabia para onde exatamente, mas sabia de onde estava fugindo. Da farsa. Fugir era uma decisão impulsiva, mas necessária. Eu não podia mais viver na sombra daquela mentira. Peguei o primeiro ônibus para Ouro Preto, sem saber exatamente o que faria dali em diante. A cidade me acolheu com sua brisa fria e ruas de pedra, como se quisesse me dar um refúgio para processar tudo. Nos primeiros dias, o silêncio era ensurdecedor. Sem rotina, sem família, sem direção. Eu aluguei um quartinho simples com o dinheiro que tinha guardado e passei noites encarando o teto, tentando juntar os pedaços de quem eu era agora. Mas a dor veio em ondas. Por mais que eu tentasse seguir em frente, ela me puxava de volta. O amor da minha mãe era real, mas a mentira também. A raiva e a saudade brigavam dentro de mim. O que eu faria com tudo isso? Eu ainda não sabia. Foi Ícaro quem me ajudou a dar o primeiro passo. Nos falamos por mensagem. Ele não julgou minha fuga. Só perguntou: o que você precisa agora? Eu não sabia responder. Mas percebi que precisava, antes de qualquer coisa, aprender a viver sem um passado confiável. E isso levaria tempo. O silêncio de Ouro Preto me deu tempo para pensar, mas também trouxe uma inevitável verdade. Fugir não apagava minha história. Não importava quantas ruas diferentes eu caminhasse,
Quantas noites eu passasse acordada. O passado ainda me pertencia. Foi então que, após semanas evitando qualquer contato com minha família, recebi uma mensagem inesperada. Era de um número desconhecido. Apenas 3 palavras. Precisamos conversar. Marília. Meu coração disparou. Eu encarei a tela por minutos, tentando decidir se devia responder ou apagar a mensagem e seguir com minha nova vida. Mas no fundo, eu sabia que jamais conseguiria ignorar. Marília, minha mãe de sangue. A mulher que havia sido apagada da minha infância. Eu respondi. Disse que queria entender. E ela sugeriu um encontro no café de uma pousada no centro da cidade, um lugar discreto, longe de qualquer risco de olhares curiosos. No dia marcado, cheguei mais cedo, os dedos tremendo ao redor da xícara de café quente. E então, ela apareceu. Uma mulher de expressão cansada, olhos profundos, carregando a mesma dor que eu sentia no peito. Sentou-se diante de mim, hesitante. O primeiro silêncio foi sufocante. Eu esperei muito por esse momento. Ela disse finalmente. Eu não sabia o que responder. Tudo parecia confuso demais. Eu só quero entender. Por que você nunca tentou falar comigo antes? Ela respirou fundo e começou a contar sua versão da história. Como minha avó a pressionou. Como minha mãe de criação prometeu que seria o melhor para mim. Como ela, jovem e assustada, achou que nunca teria o direito de me reivindicar. Cada palavra dela era uma faca atravessando minha pele. Pela primeira vez, eu estava cara a cara com a verdade. E ainda não sabia se conseguiria perdoar. Eu saí do café sem saber exatamente o que sentia. Marília havia contado sua versão, revelado sua dor, mas nada disso apagava os anos de silêncio, a sensação de ter sido descartada como um segredo inconveniente. Por dias, fiquei dividida. Parte de mim queria perdoar, construir alguma relação com ela e tentar recuperar o que foi perdido. Mas outra parte, aquela que carregou o peso da mentira por 15 anos, não conseguia simplesmente aceitar. Então decidi fazer algo que nunca pensei que faria. Voltei para Belo Horizonte. Minha mãe de criação, ou melhor, minha tia, me recebeu com olhos inchados. Ela tentou sorrir, mas havia um medo no rosto dela. Medo de que eu tivesse voltado apenas para dizer adeus. Eu sentei à mesa da cozinha, no mesmo lugar onde tantas vezes tomamos café juntas. Respirei fundo e disse: eu não sei se consigo perdoar agora, mas não quero carregar essa raiva pelo resto da vida. Ela chorou em silêncio. Perdão não é um ato instantâneo. Às vezes, ele é um processo. E eu ainda estava no começo. Marília também merecia sua chance, mas eu não tinha pressa em decidir se abriria espaço para ela na minha vida ou não. O que eu sabia naquele momento era que o passado não podia ser mudado, mas o futuro estava nas minhas mãos. O passado não poderia ser apagado, mas o futuro estava nas minhas mãos. Foi com essa certeza que comecei a reconstruir minha vida. Aos poucos, a dor se transformou em algo diferente. Não exatamente aceitação, mas compreensão. Precisava perdoar imediatamente. Eu não precisava manter contato com Marília ou sequer entender completamente as razões da minha família, mas eu precisava seguir em frente. Decidi voltar para Ouro Preto, desta vez com um propósito claro. Recomeçar do jeito que eu quisesse, sem segredos nem mentiras. Consegui um novo emprego, aluguei um pequeno apartamento e comecei a escrever minha própria história, sem ser prisioneira de um passado que não escolhi. Algumas noites ainda eram difíceis, e a saudade da família ainda pesava. Mas pela primeira vez, senti que estava no controle da minha própria vida. Então, meses depois, recebi uma última carta. De Marília. Ela não pedia perdão. Não implorava, por espaço na minha vida. Apenas escreveu: independentemente do que você decidir sobre mim, saiba que sempre pensei em você. Nunca te esqueci. Nunca deixei de te amar. Segurei aquela carta por um longo tempo, sem saber o que fazer. Eu a guardei dentro de um livro. Não para esconder, mas para lembrar que, embora o passado fosse cheio de dor, ele ainda fazia parte de mim. E agora, pela primeira vez, ele já não definia meu futuro.